E fatos de São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre o novo reforço do São Paulo, Juan Dinenno, argentino, centroavante. Quero que você deixe a sua opinião. O que você achou do reforço, da contratação? Acha uma boa? Acha uma aposta? Acha uma péssima contratação? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal, vídeo todos os dias para vocês curtirem aqui. Bora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a minha análise, a gente vai falar muito do novo reforço do São Paulo. Créditos diretorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. São Paulo por aqui, o Tricolor está perto de anunciar a contratação do atacante Juan Dinenno por empréstimo até o final desse ano. O argentino está no Cruzeiro, mas não vem sendo aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim. Com isso, o Dinenno apareceu como uma oportunidade para o São Paulo suprir a ausência do Caleri, que está em recuperação de lesão no joelho esquerdo. É bom esse Dinenno? Vocês conhecem? É uma boa opção para o Tricolor, vai cair bem, né? Na equipe é novo, né? O que você acha, Miller? Olha, Michele, ele vem para compor elenco, não vem para ser titular. Para resolver. Né? Exatamente, né? Ele não jogou no Cruzeiro, ele vai jogar no São Paulo? A pergunta é essa. Ele não jogou no Cruzeiro, o Léo Jardim não colocava ele para jogar. Ele jogava antes de se machucar, quando não era o Léo Jardim ainda. Exatamente, antes do Léo Jardim Então tem não alguma jogava. coisa. Não, eu não gostei da contratação, porque time grande, assim como o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não pode contratar jogador hoje para compor não tá elenco. jogando também, Tem que vir né? para resolver. Eu também acho. O São Paulo precisa de um atacante que vem para resolver. O problema é a questão financeira, né? Os clubes, principalmente que a gente está falando, Estão Corinthians, quebrados, São Paulo, exatamente. eles não têm condições de trazer um cara que chegue para resolver. E seria o ideal. Mas como não conseguem, eles têm que tapar buraco. Como é que tapa buraco? Com um jogador que compõe elenco e vai que dá a sorte de encontrar aquela química no time, com os vai que companheiros. acha. E um detalhe, é Michele, isso, cara. um detalhe que eu fico chateado, porque tem um jogador Rian da base lá, Isso! entendeu? O Luca Ferreira. Melhor pegar o Rian da Aproveita base. esses jogadores. O São Paulo, acho que é o time grande, Michele, no Brasil, que tem mais estrangeiros jogando. É que o Dinenno tem uma Pouco característica que acho que ninguém da base do São Paulo tem, que é essa de centroavante de referência. Sim, ele é paradão, Caleri, exatamente. Para ser realmente a alternativa tática para o Caleri, que só vai voltar no que vem praticamente, ou no final do ano. Então, é um jogador que antes, tem 30 anos o Dinenno já. Sim. E é um jogador que antes de se machucar, ele estava fazendo gols no Cruzeiro. Se machucou, uma lesão grave no joelho, teve que operar, aí ficou muito tempo fora. É hora... Também dá os seus pitacos. Né? O Dinenno não. é uma coisa interessante em relação ao Cruzeiro. Ele é uma contratação pré-Pedrinho BH, né? Ele é uma contratação SAF Ronaldo. Foi uma das primeiras. Foi recebido com entusiasmo, custou caro. Estava muito bem no México, mas no Cruzeiro ele se machucou de todos os jeitos. Quebrou o nariz, teve problema no pubis e e rompeu o ligamento cruzado do joelho. Né? Foi a última lesão. Foi ficando para trás. Hoje o Cruzeiro tem Caio Jorge, Gabigol, Lautaro Dias, Bolassi. Tem 4 centroavantes na frente dele. E aí o Cruzeiro aceitou emprestar o Dinenno praticamente sem custo para o São Paulo. E o São Paulo está finalizando essa negociação, empréstimo, em princípio, até o final do ano, apenas 6 meses. Aí com opção de compra e tal, com metas e tudo mais, né? É uma opção que viraria obrigação se ele bater as metas de jogos e tudo mais. Me parece uma operação, sinceramente, boa para todos os lados. Inclusive São Paulo. Inclusive para São Paulo. Você perde o Caleri com ligamento cruzado, você está com essa lacuna claramente no seu elenco. Traz um pós-recuperação de ligamento cruzado. Mas você traz mais ou menos a mesma idade. um centroavante de 30 anos, que não é 37, 38, acabando a carreira. Um cara que quer se recuperar na carreira, não gasta nada. Para o Cruzeiro, você libera o cara também da sua folha, de alguma maneira, ou totalidade, ou uma parte disso. Põe o cara numa vitrine, vem com opção, e aí pode pintar até uma obrigação de compra se ele for bem. E para o jogador também ter uma chance. Cara, de verdade, para mim me parece um mundo muito bom para todo mundo. O São Paulo pode estar se reforçando de um cara que dá aí quantos gols? 8 gols, 10 no Brasil, tá ruim se ele fizer isso até o final do ano, não vai estar. E que ele pode preencher uma lacuna sem gastar nada, num empréstimo. Sinceramente, não me parece um mundo dentro de uma realidade que o São Paulo precisa se enquadrar, me parece um mundo muito bom, assim, uma tentativa boa. Vamos colocar na tela os números do Dinenno. Massa, preste bastante atenção. Tô vendo. Cadê? Olha lá.
No Cruzeiro foram 27 jogos, sendo 15 como titular. Antes, no Pumas, ele fez 119 jogos entre 147. E no Deportivo Cali, 55, 53 e 55. 8 gols no Cruzeiro, que é a última passagem dele. Uma assistência, 168 minutos para participar de gol. A passagem dele pelo Pumas foi muito boa. Né? Ele era... O São Paulo, quando tinha mais dinheiro, chegou, antes mesmo de trazer o Caleri de volta... Pensou nele. Chegou a tentar a contratação dele, mas não tinha dinheiro na época. O futebol mexicano, o pessoal conhece bem, paga bem, e o Cruzeiro contratou lá atrás. Mas no Cruzeiro, com essa sequência de lesões, ele praticamente não jogou. A torcida do Cruzeiro até gosta pelo raçudo, é bom no jogo aéreo, é um pouco Caleri. replicar o que o Caleri tentava fazer. Agora, sabe que os anos de convivência, muitos anos de convivência, você sabe pisar no calo das pessoas, né? Quando você convive muito com alguém. Então eu vou ler uma mensagem aqui para só ver a reação do Arnaldo Ribeiro. É do Thiago Ferreira, que fala o seguinte: esse é bagre. São Paulo prefere contratar bagre do que apostar no Rian Francisco. Não, acho que são coisas diferentes, né? O Rian Francisco, pelo pouco que ele jogou até agora, você percebe que em algumas situações ele ainda não consegue se virar. Jogo aéreo, esquece. Libertadores, Copa, é jogo aéreo, é pênalti. O Rian Francisco é bom no pênalti. É trombada. Mas é trombada, sim. Né? É esse tipo de jogo. Quando o Caleri se machuca, o Rian Francisco jamais vai substituir o Caleri. Tanto que ele jogava com o Caleri em algumas situações. Né? O Rian Francisco pode jogar com o Dineno. Né? É uma outra característica completamente diferente. Né? Então, mas sim, eu acho que o São Paulo tem, de novo, nessa situação de limite financeiro, ou contratado jogador veterano, ou tem os meninos da base. O que não tem é dinheiro para contratar jogador no auge da carreira. Né? A única coisa é que voltou todo mundo lá, começa em agosto, os campeonatos de volta em julho. Não me parece ser um cara que eu tenho certeza que vai tomar a posição do André Silva, por exemplo. Eu não tenho essa certeza. Olha, ele vai ter que jogar muita bola, se recuperar para tomar. Me parece o André mais preparado para ser titular. Exato, mas também é bem diferente do André. Sim. Muito diferente do André. O jeito de jogar. Exatamente, né? É um jogador que tem uma característica parecida com a do Caleri, de pivô, de bola aérea, de cabeceio, de costas e tudo mais, né? Que tal, hein, Massa? Olha, é o seguinte, qual é o histórico dele? Qual é o histórico dele? Contusões... Não, agora, no Cruzeiro foi... Contusões só no Cruzeiro? Sim, praticamente. Futebol mexicano menos, né? Quase nada de contusão. Então, ele joga bola e vai jogar bem e é uma boa saída pro São Paulo. Eu gosto dele. Agora, depende de ver como ele vai chegar, como que ele tá, como foi a temporada dele no Brasil, o que levou a tantas contusões. Ele só fez 5 partidas desde a volta da lesão no Cruzeiro, só 5 partidas. Como ele se adaptou, por que o Leonardo Jardim não tá aproveitando o cara. Tá meio claro, né? Porque tem Gabigol e tem o Caio Jorge. Caio Jorge tá jogando muito. Então aí... Mas é um jogador que vai ajudar o São Paulo. Não tem outro. Não dá para contratar um melhor. Não dá para gastar grana. Eu acho uma boa saída. Eu tô mais na linha do Vessa. O que me preocupa é a questão física. Porque o São Paulo tem uma coisa que machuca direto. Mas direto, os caras se machucam lá. Acordou, machuca. Então é uma coisa que me preocupa, é a questão das contusões. Fora isso, ele é mais jogador que o André Silva, por exemplo. O que eu entendo... Para mim é. O que eu entendo um pouco o sentimento do torcedor de São Paulo, eu falo assim, caramba, Cruzeiro tá liberando o 5º cara dele e eu tô pegando a xepa. É a realidade. No fim da feira, quando pega ali aquelas últimas... Eu entendo o sentimento do torcedor, mas se você tiver uma frieza de pensar no momento, é um bom reforço, é um bom jogador. Agora, ele jogou muito pouco, de fato, no Cruzeiro, e o Zubeldia tem... O Zubeldia deve conhecer ele, Sim, imagina. Né? E aí, portanto... Embora seja uma contratação, de novo, mais do departamento de futebol, que já tinha... mapeado, procurado ele lá atrás do que propriamente do Zubeldia. Agora, a outra opção era as opções várias tentadas. O Carlos Vinícius, que saiu do Fulham, 30 anos também, brasileiro.
quase não jogou no Fulham, não estava com problema de lesão, mas o São Paulo não tinha dinheiro para pagar o salário do cara. Né? O Dineno ele conseguiu uma composição, até porque pro Cruzeiro foi interessante. Para fechar, e aí conseguiu acertar com a questão do FDIC, de quanto pode gastar? Essa era uma janela, o São Paulo tinha Um pouquinho. Tinha uma brecha para uma contratação de posição. Agora, se quiser fazer mais alguma... Aí tem que sair. Tem que sair gente do elenco atual, né? Entendi. Bom, e no Corinthians, os garotos da base estão ganhar espaço, Vessa? Mas na verdade ganharam espaço dentro do CT, né? Treinando, porque... Juan Dinenio, como vocês queiram chamá-lo, argentino, 30 anos, centroavante, pelas imagens, ele nem parece ter 30 anos, né? Assim, fisicamente, ele aparenta ser um cara mais novo. Vem de uma lesão grave do ligamento do joelho direito, se eu não me engano. Mas pra mim, eu acho que vale a aposta, porque eu acho que o Dineno é o Galopo do Cruzeiro. Vocês lembram do Galopo? Chegou com expectativa, demorou a engrenar, engrenou, pegou uma boa sequência, rompeu o ligamento. Depois voltou, acabou não sendo muito utilizado, foi pro River. Pra mim, o Dineno é o Galopo do Cruzeiro. O cara chegou, começou a ser utilizado, começou a fazer gol, rompeu o ligamento. Voltou agora, lá tem o Gabriel e tem o Caio Jorge. Ele foi pro último da fila. Não vai ser aproveitado, vai vir pro São Paulo. O Galo tá jogando bem lá no River. O Dineno pode jogar bem aqui no São Paulo. Por quê? Ele tem características parecidas com a do Caleri, que é um centroavante que briga com o zagueiro, que faz pivô, que tem presença de área. Ele é diferente do André Silva. O André Silva ele é um cara mais móvel, mais técnico, um cara que consegue ter a dinâmica de vir fazer uma tabela, de vir fazer um 1-2 mais longe da área, mais próximo ao meio de campo, né? Eu até brinco que o André Silva, ele tem dificuldade de fazer o pivô que o Caleri faz, mas ele tem a facilidade de fazer o 1-2 que o Caleri não faz tão bem. Aquela coisa de o zagueiro tá te marcando, você dá 3, 4 passes para frente para vir receber essa bola no pé e fazer a tabela, fazer o famoso 1-2. O Caleri, ele é aquele cara que vai ficar lá centralizado, a bola vai vir jogada da área, o Alan Franco vai chutar a bola de qualquer jeito, o Caleri vai brigar com o zagueiro, vai ganhar essa bola pro time sair de trás. São características diferentes. O André Silva, já falei aqui, o André Silva precisa muito mais do time do São Paulo do que o Caleri. O André Silva ele precisa que essa bola chegue com qualidade, o André Silva precisa que os meios de campo do São Paulo tenham a noção e a criatividade e a qualidade de acertar um passe no ponto futuro. É diferente, o Caleri do jeito que a bola vem ele se vira para brigar, mais ou menos a característica do Juan Dinenio. Um centroavantão, cara que briga com o zagueiro, que tromba com o zagueiro, que faz o pivô ali dentro da área, aquela famosa parede, o cara que tem uma boa estatura, né, tem um bom jogo aéreo, são características diferentes. E agora falando sobre trazer ou não, é uma aposta, mas é uma aposta que, ao meu ver, é vantajosa para o São Paulo. O São Paulo vai pegar um jogador de graça, pagando um salário que não é um salário alto, o salário dele do Cruzeiro. O jogador vai vir de graça e se o contrato dele é até o final do ano. Se ele se sair bem, o que acontece? O São Paulo compra ele, dá um contrato de 1, 2 anos para ele, de graça. De graça entre aspas, porque a gente sabe que tem luva, né, comissão de empresário, mas enfim, não paga os direitos federativos do atleta. O cara não rendeu, faz igual aconteceu com o Jamal Lewis. Dá linha. Você ganha mais um jogador, por quê? Ao meu ver, o Rian Francisco deveria ter mais oportunidades. Não tem. Se o Rian Francisco não tá tendo tantas oportunidades, você tem outro cara para colocar
na ausência do André Silva. O André Silva lesionou, o André Silva tá com essa sequência de jogos muito grande. É um jogo de Libertadores que você precisa, o André Silva cansou, você precisa de outro cara para colocar dentro da área. Tem essa opção. É uma opção válida. Ao meu ver, é uma opção válida. Muita gente falando assim, é um cara aposentado, um cara bichado. Ele não tem grandes históricos de lesões, ele teve essa lesão grave. A vida do atleta, ele tá meio que exposto, né, a esse tipo de lesão. Teve essa lesão grave. Ele tem muitos bons números lá no México, no time, putz, não sei se é chileno, Deportivo Cali, se eu não me engano. Também tem bons números. Então, é uma aposta válida. Por quê? Porque esse atual São Paulo, ele é um São Paulo feito de apostas. Apostas que podem ou não dar certo. O Rames Rodrigues foi uma aposta que não deu certo. O Jamal Lewis foi uma aposta que não deu certo. Mas se a gente olhar pelo lado cheio, o Wellington Rato veio do todo poderoso Atlético Goianiense. Ninguém queria, ninguém sabia quem era o Wellington Rato. Foi muito importante na Copa do Brasil. Michel Araújo foi muito importante também por muitos momentos. O Michel Araújo foi importante. O São Paulo, um jogador também que veio, se eu não me engano, do Fluminense, aí ninguém queria. Alan Franco. Ninguém conhecia o Alan Franco, também foi uma aposta. Então, o próprio Cedric Soares, o próprio Enzo Dias. O Enzo Dias saiu escorraçado da Argentina, irmão. A torcida do River dando graças a Deus. Hoje é um dos pilares do time do São Paulo lá lado esquerda. O Cedric Soares, contrato de empréstimo, 4 meses, se eu não me engano, o Cedric. Eu sei que atualmente ele tá passando por momentos ruins, eu sei. Mas até o atual momento, o Cedric Soares, ele teve momentos muito importantes com o São Paulo. Foi um lateral, pelo menos ao meu ver, um lateral seguro, um lateral tático, taticamente importante para o Zubeldia. Ele tá com erros pontuais que estão custando resultados, mas o jogador passa por bons e maus momentos. Qual o jogador do São Paulo que não passa por bons e maus momentos? Lucas, Caleri, Luciano, todos esses jogadores passaram por bons e maus momentos. O Cedric está passando por maus momentos. Mas, ao meu ver, o Cedric é anos-luz mais jogador que o Igor Vinícius. E agora o São Paulo está fazendo outra aposta. No ataque, numa posição que é necessária essa posição, pode dar certo. Para mim, é aquele famoso o risco muito baixo. Você investe num atleta muito pouco financeiramente, deu certo, você contrata, não deu, você dá a linha na pipa e no final do ano que vem, no final desse ano, para virada do ano que vem, você procura outro centroavante, se bem que o Caleri, se eu não me engano, volta na virada do ano. Janeiro, fevereiro, eu acho que o Caleri já vai estar disponível para combate. Eu quero que você deixe a sua opinião. O que você achou da contratação? O que você achou de tudo que eu falei aqui? Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo e valeu!